Todos estão contentes? Eita glória, isso mesmo. Pessoal, é um prazer. Como todos sabem, nós estamos numa nova campanha que diz: não tenhas medo, tão somente creia. E é algo que Deus colocou uma responsabilidade para mim, neste caso, de ministrar o início desta campanha. E foi algo que eu também estou muito grato pelo convite, porque Deus deu essa oportunidade, porque Deus fez maravilhas nesta semana, no qual eu vou querer compartilhar com os irmãos durante a mensagem. Mas enquanto isso, eu queria que os irmãos abrissem, por gentileza, em Marcos, no capítulo 5. Marcos, o livro de São Marcos, no capítulo 5. Já um homem bastante conhecido nas Sagradas Escrituras, está bem? É o mesmo que acompanhou Paulo em diversas viagens, está bem? E também foi o mesmo que teve discussão com Paulo, mas também foi o mesmo que Paulo em 2 Timóteo diz para que mandasse lembranças para João Marcos. É o mesmo que escreve este Evangelho. E no versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora vamos para uns versículos 35 e 36, que diz assim: e quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa incomodar mais o mestre. O 36 diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós estamos gratos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós estamos gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós estamos gratos, Senhor, pela salvação, que pela Tua infinita graça e misericórdia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na gloriosa luz, Senhor, do Teu Espírito. Pai, que no nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa agora falar ao coração de cada filho e filha que estão aqui presentes. Abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir o que o Senhor deseja ministrar à Tua igreja, Pai. Que hoje almas venham, Senhor, serem curadas, transformadas e renovadas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. A Tua presença, Senhor, é tudo para nós, Pai. É que eu Te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, nós lemos agora uma passagem um tanto quanto icônica, que é exatamente o evento que acontece na vida de um mestre judeu chamado Jairo. Se nós lemos o início do capítulo 5, no qual Marcos escreveu, ele vai relatar no início que Jesus estava numa terra dos Gerasenos, no qual ele cura e liberta um homem que era o gadareno, um endemoniado. E quando Jesus cura e liberta aquele homem, que ele se feria, ele tinha que estar preso, estava nu, estava numa situação extremamente deplorável, Cristo o liberta e diz que ele deveria testemunhar aquilo para a sua família e para os seus amigos. E nós vimos que ali Jesus tinha sido o quê? Expulso daquela cidade. Aquele povo, quando viu o milagre daquele homem, em vez de se alegrar, eles decidiram: não, mestre, é melhor o Senhor sair daqui. Então Jesus sai dali, cumpre a sua missão, e ele vai agora, quando ele chega agora à beira do mar, do rio, uma multidão o cerca e deseja receber mais das mensagens e dos milagres de Cristo. E nesse momento chega um homem
e que, vamos lá ver, pessoal, era uma pessoa altamente, numa posição social, estava altamente recomendado naquela altura. Ele era simplesmente o diretor que comandava toda a sinagoga daquela comunidade local. Era um homem cujos conhecimentos eram altíssimos. Ele não tinha qualquer formação. A formação dele era do mais alto nível. Ele conhecia toda a Torá. Ele conhecia a Torá, o Pentateuco. Ele conhecia todos os acontecimentos que tinham acontecido com o povo no deserto, ou nas crônicas, ou sabia de tudo. Mas ele tinha um problema na vida dele, que era a sua filha. E a palavra de Deus vai dizer que ele se joga perante Jesus e suplica: salva a minha filhinha. Somente em Marcos que vai surgir o termo filhinha, está bem? Nos outros evangelhos não surge o termo filhinha. Só aqui que vai surgir o termo que ele disse, filhinha. Mas uma coisa que eu já queria com os irmãos, o tema da campanha, como eu já disse anteriormente, diz: não tenhas medo. O medo, irmãos, ele faz parte de todo ser humano. É natural que uma pessoa tenha medo de algo. Há aqui alguém que tem medo, por exemplo, de baratas? Há pessoas que até correm, não gostam, não suportam. Alguém aqui que tem medo de cobras? Se alguém vê uma cobra, tem que correr na hora. Alguém aqui tem medo de ratos? Pela reação já vi que é a maioria. É que não gosta daquele bichinho roedor e tudo, já fica com nojo. Então há momentos alguém aqui tem medo de alturas? Que se ficar num prédio gigante, não, eu tenho que descer, já não aguento. Há momentos que nós, na nossa vida, nós temos esse medo de alguma coisa. Nós não vamos enfrentar, porque esse medo nos prende. Isso é natural de todo ser humano. Mas o medo que aqui nós estamos a tentar trabalhar, e que vamos trabalhar durante este mês, é o medo de enfrentar, por vezes, as dificuldades da vida. Por vezes nós vemos a dificuldade, mas nós não temos coragem de assumir a responsabilidade e de colocar a nossa situação perante o nosso Deus. E o que é que Jairo fez? Um senhor de uma alta posição, ele decidiu entregar o seu problema a Cristo. O primeiro ponto, pessoal, e isso creio que todos já sabem ou já presenciaram, que é, na vida existem momentos difíceis. Nem tudo, irmãos, pode ser crente ou não. As dificuldades são para todos. Existirá momentos que terás dúvidas, existirá momentos que a tua ansiedade vai começar a ser trabalhada ali, existirá momentos que tu vais pensar: o que é que eu farei amanhã? Como é que eu vou pagar isto? O que é que eu farei aqui? O que é que Deus deseja para mim? Existirá momentos da nossa vida que serão difíceis. Jairo estava a passar por um momento difícil da vida dele. Ele disse: a minha filha está para morrer. Em algumas versões do original pode dizer: a minha filha está o quê? Moribunda. Ela está no mais estado lástima que poderia estar ali presente. Por favor, me ajuda. Ele passava, apesar de ele ser um homem com uma grande responsabilidade, com uma grande patente religiosa, os momentos difíceis também o alcançavam. E isso pode acontecer com as pessoas mais baixas ou grandes, sendo elas crentes ou não crentes. Não é só porque eu aceitei que os problemas vão desaparecer da minha vida. Mas Deus, em cada problema, Ele vai dar o quê? A solução para eles. E a solução estava onde para aquele lugar? Jairo procurou alguém do Sinédrio? Procurou o sumo sacerdote daquele período? Não, ele foi procurar quem? Jesus. Quem tu tens procurado para resolver os problemas da tua vida? Porque naquele momento, com o gadareno, quando a solução veio, o que é que o povo fez? Jesus, o Senhor já pode sair daqui da minha cidade.
Naquele momento, Jairo tinha uma opção. E ele decidiu adotar a melhor opção da vida dele. Eu vou entregar o meu problema a Jesus. Com o meu braço eu não consigo. Com a medicina eu não consigo. Mas com Cristo, tudo é possível. E se nós vermos uma coisa, ele decidiu, pessoal, vai dizer que ele suplicou. Ele se humilhou perante Deus. Irmãos, Deus ele vai te pedir para que tu também supliques e ores insistentemente, como disse a palavra, para que recebas o que tu desejas. Porque normalmente há pessoas que pensam que Deus ele é rápido em certas coisas. Enquanto Deus às vezes quer trabalhar muito no teu coração nesse processo. Não é só porque tu dizes, Deus faz isto, e Deus vai já agir de acordo com a tua vontade. Deus, ele ouviu. E ele vai fazer para a honra e a glória dele. Sempre. Mas nós vamos perceber que se eu quero alguma coisa, eu tenho que orar. Eu tenho que falar com Deus. Mas Deus não conhece a minha necessidade? Claro! Antes de passares por isso, Deus já sabia que ias passar por essa situação. Mas Ele quer ouvir da tua boca que precisas dEle todos os dias. Jairo podia ter sido orgulhoso. Eu, dirigente, vou pedir ajuda a Cristo. Foi isso que ele fez? Claro que não, ele se ajoelhou e pediu ajuda. Nós, se quisermos alguma coisa, irmãos, uma bênção, nós temos que pedir ajuda a Cristo. É uma orientação para alguma coisa da nossa vida? Peça a Deus. É uma solução de algum trabalho? É alguma coisa relacionada com doença? Ou é família? Pede a ajuda de Deus. Há certas coisas que é só Deus é que trabalha. Há certas coisas não será a mão dos teus braços que vai resolver. Quem resolve o impossível é Deus. Quem é o dono da obra é Deus. A honra e a glória é de Deus. Então nós vamos orar e vamos pedir para que Deus faça. Nunca ouviram aqueles tipos de pessoas que dizem, não, o salário não foi Deus que me deu. Foi a força dos meus braços que fez isto. Eu é que sou o meu próprio Deus. Irmão, então não vais receber qualquer bênção. Peço desculpa. Deus ele não vai agir no meio de pessoas arrogantes e orgulhosas. Deus ele vai agir da mesma forma como Jesus agiu na vida de Jairo. Quando ele viu que Jairo, apesar da sua posição, ele decidiu se humilhar e se abaixar e reconhecer que só Jesus poderia dar a vitória para ele. Nós vamos perceber uma outra coisa, que se eu estou a orar por algo, eu tenho que ser o quê? Persistente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que depois vai aparecer nas telas, que é um versículo muito também normal, que nós já conhecemos, que está na Bíblia, que diz assim, orem continuamente. Paulo vai recitar isso muito para a igreja. Orem sem cessar, orem continuamente. Nós estamos a passar por algum momento da nossa vida. Irmãos, se existe uma coisa que tem força, é a oração. Se tens algum problema, ora, fala com Deus. Tens algum anseio, fala com Deus. Tens algum medo, fala com Deus. Mas fala com Deus continuamente. Não deixe. Eu sei que Deus não tem problemas de memória, mas Deus ele deseja te ouvir todos os dias. Clama a Ele e Ele te vai responder. Ele já ouviu. Ele já só está a preparar o melhor momento para te dar a vitória. E nós vamos perceber uma outra coisa. Que ele orou, ele pediu, ele insistiu. Mas também Jairo, nesses primeiros versículos, ele acreditava que Jesus daria a vitória para ele. Deus ele vai pedir para tirares a palavra medo do teu vocabulário e colocares a palavra fé. E quando existe o medo, às vezes não existe a fé. Por exemplo, a ansiedade, irmãos, por vezes pode ser falta de fé da nossa parte. Porque às vezes nós não acreditamos que Deus vai trabalhar a nosso favor.
Ou às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Não, Deus tem que ser nessa data, tem que ser nesta altura. E às vezes Deus diz, não, tem que ser depois. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Deus está no comando de todas as coisas. Mas enquanto isso, permanece na oração. Enquanto Deus diz, espera, continua dentro dos propósitos que Ele colocou no teu coração. E aí sim, a palavra de Deus vai mostrar uma coisa que eu achei isso fantástica quando eu estava a estudar por aqui, que é ler os textos originais, que o comentarista americano A.T. Robertson, no comentário que ele faz ao livro de Marcos e Mateus, ele salienta uma coisa, que de acordo com o original, que quando Jesus ouve isto, ele decide aceitar prontamente aquilo. Ele não questionou, ele não fez qualquer pergunta, ele não colocou qualquer empecilho. Quando Jairo colocou e apresentou essa situação, no original vai dizer que Jesus aceitou prontamente e foi em direção à casa de Jairo. Há certas coisas que Deus só está a dizer, já fizeste? Então já estou a caminho para te dar a vitória. Estás com medo? Ei, eu já estou a caminho já da tua casa para ressuscitar algo que está morto. Ele aceitou, não questionou. Ele simplesmente, eu quero dar a vitória para este homem. E a multidão que o acompanhava começava a comprimir Jesus, não deixava-o andar, até que um momento começou a aparecer, que apareceu uma figura também muito especial, que é a mulher do fluxo de sangue, que de acordo com as escrituras, o que ela passava era uma doença crónica. E aquilo não poderia ser resolvido, porque a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais ela ia aos médicos, pior a sua situação, ficava. Até o próprio Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, que era um doutor, também ele vai dizer no seu Evangelho que não havia cura para aquilo. E olha que Lucas era médico, então ele entendia todo o corpo humano. E dizia que aquilo não havia qualquer esperança para a medicina humana. Mas o que é que aquela mulher decidiu fazer? Ela tomou um ato de fé. E disse, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei o quê? Curada. Ela foi lá e tocou. E o que é que Jesus responde? De mim agora saiu o poder. O que era impossível naquele momento, Deus disse assim, vai em paz. O que aquela mulher antes não tinha durante 12 anos, que era paz. A primeira coisa que Cristo lhe disse, vai em paz. A tua fé te salvou. Além de Deus, quando estás no problema, a palavra de Deus diz que Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Vai em paz, a tua fé te salvou. Ela tinha medo, claro que ela poderia ter medo. Ela jamais poderia tocar em alguém, porque se ela tocasse em alguém, aquilo seria considerado como o quê? De acordo com as tradições judaicas, como impuro. Mas ela tirou todo o medo, colocou a fé e a confiança em Cristo. Ela recebeu a paz e recebeu a cura que ela tanto desejava. Deus, Ele não quer dar-te só uma bênção, Ele quer te dar a paz também sobre toda aquela situação. E isso é extremamente importante, essa paz. Mas além disso, há uma coisa que eu estava a salientar, e isso é preciso ser dito. Que há certas coisas, meus irmãos, que só Deus que faz. Há momentos e situações que para nós é estranho, é loucura, mas a vitória está nas mãos do Senhor. Eu queria vos contar um caso antes de seguir, que aconteceu comigo. Irmão, se existe algo que é fundamental dentro da igreja, e eu sempre realço isso no PCE, é o poder que existe no testemunho. Às vezes há pessoas que às vezes recebem testemunhos e não contam para a igreja. Enquanto que o testemunho ele serve para quê? Para a edificação do corpo de Cristo.
Ela não só influencia-me a mim, ela influencia todos os meus irmãos que possam estar a passar pela situação semelhante à minha. E eu estava, meus irmãos, acho que a maioria sabe, para quem me conhece, eu sou formado em História. Eu tenho meu mestrado, sou considerado como professor profissional e tudo. Graças a Deus, Deus me abençoou com a média, tudo. Valor também de trabalho e de poucas horas de sono. Isso é normal. Para quem está na faculdade ou quem estuda sabe o que é que eu estou a dizer. E quando eu me formei, Deus foi grandioso. Deus abriu logo uma porta de escola ao lado da minha casa. Eu moro na parede e a escola que eu estava a trabalhar era aqui a Escola Secundária São João de Estoril. Como alguns conhecem como o Liceu de São João. Então eu estava a dar ali uma das melhores escolas da região de Cascais. Era uma que, o primeiro ano a pessoa já fica logo numa boa escola. E a ideia, pessoal, era que no final do ano a escola tem uma opção, que é, ou eu renovo o contrato, ou vai para concurso público e o Ministério depois coloca novos professores. Irmãos, entendam uma coisa. Mais ou menos os concursos são por volta, nós professores temos que fazer em março, se não me engano. E os resultados só saem em agosto. Mas se a pessoa não fizer em março, esquece. Ela só pode candidatar só em setembro, que chamamos as ofertas de escola. Que são as escolas que por vezes têm necessidade e enviam, olha, precisamos de 10 horas, por exemplo, de um professor nesta escola. Pode ser ele temporário ou pode ser anual. Então é um perigo, é um risco, de qualquer das formas. E o que aconteceu? Quando saiu o comunicado do governo que era para fazer as candidaturas, irmãos, eu fui logo o primeiro. No grupo do WhatsApp dos meus colegas da faculdade, o pessoal já saiu, vamos candidatar, vamos fazer, tudo. Aí eu fui, pedi ajuda, um texto gigante tinha que se fazer, e eu fui fazer. E eu que já sou, pessoal, eu tenho que vos confessar uma coisa. Alguém aqui é ansioso? Eu acho que já vi que 100% aqui de todos tem algum tipo de ansiedade. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa. E até dou-vos um exemplo. Às vezes, para fechar a porta da casa, eu tenho que verificar umas 4 vezes para ver se está tudo bem mesmo. Às vezes eu tenho que dar uma chapada na porta. Não, está bem fechada mesmo. Mas há coisas... Eu pensei, não, eu vou perguntar. Eu perguntava ao diretor, eu perguntava à subdiretora. A candidatura deu certo. Eu pensei, não, tá beleza. Vou entrar, dia 1 de setembro, já estou a trabalhar, tudo certinho. Porque os contratos de professores vão sempre até dia 31 de agosto. Quando nós fomos ver, quem disse que a candidatura tinha sido feita como deve ser? De todos os meus colegas tinha sido feito, tinha dado sucesso. O meu que estava lá, todas as informações, por alguma razão, o programa não aceitou aquilo. E agora, o que é que eu faço? Eu fiquei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Tem o casamento, isso é verdade, mas aí vem a coisa, vem outra e vem as preocupações e eu já sou ansioso e aquilo começou a aumentar. Aí surgiu, não, vamos renovar. Glória a Deus. Renovou coisíssima nenhuma. Eu assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Agora eu tenho que arranjar. Aí vamos então para as ofertas de escola que abrem em setembro. Daí, seguindo em frente, eu vou lá e eu assim, Deus, eu vou jejuar. E jejuando. Só orando e entregando tudo a Deus. Aí passa um dia, não surge nada. Passa outro dia, não surge nada. Passa outro dia, surge escola. Dar aula lá em Santarém. Não vou lá para Santarém. Surge outro dia, dar aulas lá em Faro. Eu não vou para o Algarve por causa disso. Então só surgia lugares que eu não poderia ir. Ou eu demorava 3 horas para chegar lá, porque não tenho transporte. Meu Deus, o que é que eu faço? Aí passava dia e não abria. E eu, na minha ansiedade, como a minha mãe sabe, quando eu fico muito ansioso, essa parte aqui, irmãos, começa a ficar muito branca. Está bem? E isso acontece com algumas pessoas. Aquela casca, começa a formar uma espécie de casca aqui. Aí eu estava agoniado dentro de casa. Eu estava triste, assim, nossa Deus, o Senhor sabe dos meus planos, dos meus propósitos, porque está dando tudo errado?
E eu comecei a questionar. E havia momentos, a única coisa que eu tinha que fazer lá em casa, irmãos, e isso eu fui exemplar. Quem depois assistir, quando o Alex assistir a live, ele confirma que nós tivemos que pintar a casa, eu raspei tudo, lixei, fiz tudo como deve ser. Mas a única coisa que eu tinha que fazer, além da casa, de ajeitar tudo, era levar a minha mãe ao hospital. Porque a minha mãe, todos já sabem da situação. Então, com as consultas e todas, e na última consulta, no final do mês de setembro, a minha mãe diz assim: Vítor, como foste um bom filho, Deus vai-te abrir as portas agora. Epá, recebi naquele momento. E o meu pai diz assim: Vítor, fica atento, tu vai ver se não vai aparecer uma escola que eu nem estava a pensar, vê lá se não vai abrir nessa escola. Eu pensei, está bem, vou orar. Porque o meu propósito era assim: Deus, eu não quero ficar desempregado até chegar ao meu aniversário. Eu não quero chegar dia 1 de outubro e dizer: Deus, eu não tenho trabalho. Não sei porque coloquei essa ideia. Era uma coisa, era o meu orgulho que estava a ser ali posto em causa. E dia 1, surgiu uma coisa muito bela. Eu estava preparando a pregação. E sabe o que é o mais engraçado antes de chegar? Que quando eu mais pedia a Deus trabalho, mais Deus me colocava oportunidades para trabalhar na casa dele. Então o Filipe me manda mensagem: Vítor, podes pregar na célula dos jovens? Meu Deus, eu vou pregar logo quando eu estou desempregado? Deus nem me deu vitória, eu vou estar falando de bênção para os jovens. Aí eu vou ver o dia, nós também vou pregar na segunda-feira. Meu Deus. Aí o meu pai me chega e diz assim: Vítor, tu vais abrir a campanha de sexta-feira. E eu perguntei: pai, qual é o nome da campanha? Não tenha medo, somente creia. Pelo amor de Deus. É de propósito. Só pode. Nossa, eu estou passando por isso e ainda vou ter que falar sobre fé, de não ter medo. Eu que estou todo ansioso e Deus ainda me pede para falar sobre isso. Então, quando mais eu pedia, Deus mais colocava momentos para eu trabalhar na casa dele. Irmãos, isso é uma coisa inevitável. Quando mais fazes para Deus, Deus Ele também vai fazer para ti. E no dia 1 eu estava de madrugada, estava a acertar os últimos pontos para pregar na cela dos jovens. Eu vou ver o programa, porque eu pedi horário completo, para não ser uma coisa temporária, para ser tudo no outro mês, porque a ansiedade estava a ser tão grande que eu queria aceitar aqueles contratos para ficar menos de um mês numa escola. E a minha mãe assim: epá, cuidado, não sejas afoito com a situação, já começas a perder o controle e já aceitas tudo o que te aparece na frente. Aquilo pode ser um perigo gigantesco para ti. Está bem, então eu acalmei meu coração. E quando eu estava a estudar, dia 1, no dia do meu aniversário, de madrugada, eu orando, vou ver o programa, aparece lá uma escola com horário completo, com o contrato anual, e era a escola onde eu tinha feito o meu estágio. Que eu fiz o estágio no mestrado, que era lá do outro lado do rio, que é em Cacilhas. Quando eu vou candidatar agora, liguei para os meus colegas, fiz tudo, não, me ajudem aqui, desta vez não há erro nenhum neste programa. Aí eu fui, fiz tudo e fui. Aí o que começámos a fazer? Entregámos tudo a Deus e orámos. Eu estava de jejum, minha mãe estava de jejum, a Gi estava de jejum, estava todo mundo de jejum. Só para receber a bênção da escola. Hoje de manhã, que a candidatura acabava dia 6, e no dia 7 é quando dá os resultados de todas as provas. E hoje de manhã, às 9 horas da manhã, liga-me a diretora da escola e disse assim: Vítor, o senhor ficou colocado nesta escola. Pode só se apresentar, só para assinar o contrato. Irmãos, com tudo que eu havia pedido, com horário completo, com contrato anual, com tudo que havia sido oferecido a Deus. Veio no meu tempo? De forma alguma. Mas sabe o que é o mais engraçado, que eu estava até a comentar com meus pais? Porque dia 31, quando acaba o contrato dos professores, nós recebemos como fosse 2 salários. Então eu dei o dízimo para a casa do Senhor. A primeira coisa que eu fiz foi dar o dízimo. Logo, está aqui. Irmãos, consegui todas as coisas que eu tenho para pagar em 2 meses. Está tudo feito. Não faltou nada. O dízimo que às vezes eu poderia ter segurado para mim, não, esse dinheiro vai me fazer, não. Está aqui na casa do Senhor. A palavra dele vai permanecer fiel. Ele cumpre com a sua palavra. E tudo que eu havia pedido veio no tempo certo.
certo. Veio na hora certa. Não veio pelas mãos do Vítor. E a melhor situação, eu que já sou muito curioso por natureza, eu decidi perguntar assim à diretora: diretora, quantos candidatos que haviam neste processo de concurso público? É para o país inteiro. Ela disse assim: Vítor, havia mais de 63 candidatos que estavam a querer a sua vaga. E o Vítor ficou em primeiro lugar. Irmãos, tudo é para a honra e glória do Senhor. Descansa nele. Amém. Aprende a descansar no Senhor. Confia nele, que tudo mais ele fará. Aquele homem tinha uma filha que estava para morrer. E ali nós vamos começar a perceber uma coisa. Que Jairo em momento algum começou a questionar Jesus. Jesus vai curar agora, não é? A minha filha está bem, vai fazer. Em momento algum Jairo pressionou Jesus. Ele aceitou todo o comando que estava a ser oferecido. E existe uma coisa muito interessante que até li aqui e que eu quero que os irmãos vejam, que está em Salmos, no Salmos 62, no verso 11, o salmista Davi diz algo que quando eu li aquilo eu achei muito bom. Salmos 62, 11, que diz assim: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Ele tinha e Ele tem o poder para mudar a tua vida. Ele tinha e tem o poder para ressuscitar. Porque quando Jesus chega, não se esqueçam que naquele período, que quando uma criança morria ou qualquer pessoa morria, tinha-se o costume de contratar pessoas para chorar. Está bem? Então ficaram ali pessoas a chorar, a pedir: Deus, porque é que o Senhor fez aquilo? As pessoas eram pagas para aquela ocasião. Está bem? Então quando ele chega, Jesus chega e vê aquele alvoroço, vê aquela confusão, o que é que Jesus disse? Ela não está morta, mas ela apenas dorme. Existem 2 visões teológicas sobre isso, irmãos. A primeira, que alguns comentaristas dizem que Jesus apenas só estava a realçar que a menina ainda não tinha morrido. Essa é a primeira visão. A segunda visão era Jesus quando diz, ela somente dorme, é que Jesus já estava a dizer que já ia fazer um milagre naquela altura. E essa foi a objetiva que mais me chamou a atenção. Naquele momento que Jesus fez, o pessoal que está a chorar, que não vai contribuir para a obra e para a realização, a Deus, venham aqui Pedro, Tiago e João, venham comigo, e venham os pais. E quando Jesus foi ali, ele disse, Talita cumi. E o que é que ela fez? Ela tinha 12 anos, e ela levantou-se. O que estava morto, agora está vivo. E ali Marcos vai salientar o número 12 para uma ocasião especial, porque vai dizer para os judeus, vai ter um significado que ela já tinha capacidade para andar sozinha, ela não precisava de ajuda. Então quando Jesus a cura, o milagre, não precisou do pai ou a mãe puxar, não precisou de alguém levantar, ela mesmo levantou-se e mostrou-se que a glória de Deus havia se manifestado naquela casa. Irmãos, Deus tem o controle da situação. Deus, Ele é poderoso. A palavra de Deus vai dizer que Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas na tua vida. Não existe impossível. É por isso que Jesus vai dizer, por que ficas tão ansioso com as coisas ao teu redor? É com o que vais comer, com o que vais vestir, o que é que irás fazer? Irmãos, responda uma coisa, a ansiedade resolve o problema? Não resolve. A pessoa só não consegue dormir durante a noite, só passa raiva, só fica melancólica e a situação não muda. Mas quando a pessoa entrega a sua ansiedade, os seus medos, os seus problemas a Cristo, tudo mais Ele fará pelos seus. Ele tem o controlo de todas as coisas. Só faz uma coisa, descansa nele. Jairo incomodou? Não incomodou. Ele orou e entregou tudo a Jesus.
E Jesus curou e salvou a vida daquela menina. Irmãos, Deus, Ele está contigo. Deus, Ele tem o maior prazer em te abençoar. Mas Deus, Ele também te pede, descansa o teu coração. Há certas coisas da tua vida, há certos eventos que vão sair dos teus planos. Que tu podes planear isto, isto e isto e não se concretizar. Mas quando estás com Cristo, tudo vai em frente. Tudo é solucionado. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, irmãos, não tenham medo. Coloca a mão no teu coração e diz: Deus, eu não quero ter esse medo. Coloca a fé no meu coração, Pai. Coloca a paz que excede todo entendimento no meu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor ministrou aos nossos corações. Pai, grandioso Tu és. Obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque Tu és grande, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Pai, Senhor, tira a ansiedade, Senhor, do nosso coração. Tira o medo, Senhor, do nosso coração. E coloca, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Pai, ensina, Senhor, nós descansarmos em Ti. Ensina, Senhor, a confiar em Ti. Porque nós sabemos que na hora certa, no momento certo, o Senhor dará a vitória à Tua igreja, Senhor. Toca no nosso coração. Abençoe, Senhor, os nossos sonhos e projetos. Que eles venham Te glorificar, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas boas obras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.